Esse é o Jungiando, o podcast do Instituto de Psicologia Junguiana Rio Preto, trazendo reflexões sobre o cotidiano a partir de diálogos e informações. Eu sou a Maiara Suguaia. Eu sou a Patrícia Lopes. E eu sou a Daniele Fumagalli. Somos psicólogas junguianas e nesse podcast vamos falar de psicologia, literatura, sobre a vida e o que mais acharmos que vale a pena. O que são arquétipos? Esse é o nosso episódio mais ouvido. Para quem ficou curioso e ainda não ouviu, é o nosso episódio número 14. Vale a pena voltar lá para ouvir, tá, gente? E aí, hoje a gente vai comentar mais sobre esse tema, né, meninas? Porque, inclusive, lá na enquete que a gente fez desse episódio, né, do que são arquétipos, a gente teve algumas pessoas, né, alguns ouvintes que comentaram que ainda estavam em dúvidas. E como a gente prometeu naquele episódio especial nosso, que a gente ia falar mais sobre os temas que foram mais ouvidos, então aqui já estamos cumprindo um pouco da nossa promessa. E a gente vai falar, então, um pouquinho mais sobre arquétipos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema e também fazer conexão do arquétipo com um outro conceito que a gente já falou, que é a sombra. Então, hoje, considerem que é um módulo avançado, a gente vai unir dois conceitos que a gente já falou, arquétipo e sombra, para fazer uma conexão aí. Vamos ver se a gente consegue deixar ainda mais claro. Você já notou que o grande tema de muitas histórias é a luta do bem contra o mal? E que apesar desse tema se repetir sempre, ele também sempre continua a nos interessar. Por que será? O que nos atrai na ideia de combater o mal? O que é realmente o mal? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, então? E o que a psicologia tem com isso? Vamos lá, vamos entender o que são os arquétipos de novo. Como a gente já conversou, os arquétipos são o que a gente pode chamar de elementos fundamentais do inconsciente coletivo. Eles representam temas e padrões que são universais, que se repetem em mitos, histórias e símbolos no mundo todo. Jung definiu o arquétipo como padrões universais e inatos de pensamento, símbolos ou imagens, que são presentes no inconsciente coletivo da humanidade. É aquilo que tece o nosso inconsciente coletivo, é a matéria do que é feito o inconsciente coletivo. São esses padrões universais. Eles são herdados e compartilhados por todas as culturas ao longo do tempo e têm um impacto profundo nas nossas emoções, nos nossos comportamentos e percepções. Os arquétipos representam temas fundamentais e recorrentes, que têm ressonância e um significado profundo para as pessoas, independentemente das suas origens culturais e individuais. E quando a gente pensa na sombra da humanidade, naquilo que representa o que é ruim, o mal no sentido mais amplo, nos deparamos com um arquétipo, o arquétipo do mal. Jung acreditava que os arquétipos moldam os nossos sonhos, moldam os mitos, os contos populares e até mesmo o nosso comportamento diário. Vamos ver então alguns exemplos de arquétipos de acordo com a teoria do Jung, para ilustrar essa explicação teórica que a gente está dando. Bom, e aí a gente tem o herói. O herói é um arquétipo que representa a jornada do protagonista em busca de superar desafios, enfrentar adversidades e alcançar transformação pessoal. Alguns exemplos, para ficar mais claro, incluem alguns personagens como o Harry Potter, Luke Skywalker e o Rei Arthur. Outro bem frequente, assim, né, que a gente vê em literatura e um arquétipo muito importante é o arquétipo da mãe. O arquétipo da mãe, ele vai representar o aspecto materno e nutritivo. Pode ser tanto, né, a figura biológica da mãe, quanto uma representação simbólica do cuidado e proteção. Um exemplo é a personagem Molly Weasley, na série Harry Potter. Quem já é ouvinte assíduo sabe que eu adoro Harry Potter, né? Então, todos os meus exemplos vão ser baseados nisso. E veja que a gente está falando de exemplos que são maneiras da gente ir identificando o que são arquétipos. Esses exemplos a gente vai encontrar em qualquer cultura, em qualquer povo. A ideia de mãe está presente no ser humano, independente de como a construção desse papel é feita em cada cultura, né? Mas a ideia do materno e da mãe está presente, assim como do herói. Outro exemplo é o sábio.
o sábio também é um arquétipo, né? Ligado à sabedoria, orientação, ao conhecimento profundo. Muitas vezes ele aparece como um mentor ou guia para o herói, né? Que geralmente é o protagonista. É fácil pensar em vários exemplos, né? Principalmente nos livros e nos filmes. O Gandalf, por exemplo, no Senhor dos Anéis, ou o Mestre Yoda no Star Wars. Desde conto de fada até qualquer filme atual, a gente vê a presença. Sempre tem um amigo, um conselheiro, alguém que vai fazer esse papel do sábio, né? Na jornada do herói. Isso. A gente tem também o arquétipo do amante, que está relacionado muito à questão do amor, da paixão, da conexão emocional como um todo. Ele aborda tanto o amor romântico quanto outras formas de afeição e conexão. Alguns exemplos também, para ficar claro, incluem Romeu e Julieta, personagens como Jack e Rose no Titanic, quem nunca viu esse filme, né, que tem que ver, porque é um clássico. Aí já vem aquela polêmica se o Jack cabia ou não na porta, né? Isso, aí já vira meme. Vou fazer um episódio só pra discutir isso. Tem teóricos de física que já foram ver isso, Então. acredita? Polêmicas à parte, é legal a gente pensar, né? É isso que eu falei, né? Desde coisas muito antigas, como mitos e contos de fada, até coisas muito atuais. O arquétipo, ele é universal e atemporal, então ele se repete. Então a gente vê desde o Romeu e Julieta ao Jack e a Rose do Titanic, né? Muito legal isso. Em toda comédia romântica que você for assistir, basicamente vai ter isso. Outro arquétipo também bem legal é o velho e sábio. E é diferente do sábio, né? Porque esse arquétipo, frequentemente representado por uma figura idosa, né? E que vai deter aquele conhecimento profundo, oferecer conselhos valiosos. Por exemplo, o Merlin, né? O professor Dumbledore. E o mestre dos magos, será que ele era velho sábio? Ou não, ele era o arquétipo do mal disfarçado? Outra polêmica. Outra polêmica. Outro meme, né? Um arquétipo que a gente não conhece sempre por esse nome, mas quem estuda Jung já ouviu falar, é o do trickster. É o arquétipo do trapaceiro, que é muitas vezes imprevisível, enganador, desafiador das normas sociais. Ele pode trazer mudanças através da quebra de convenções. O Coringa, por exemplo, do Batman, é um exemplo da representação desse arquétipo do trickster. Um outro exemplo nacional do trickster é o Saci Pererê, né? O Saci Pererê, o Grande Otelo. Grande Otelo. Né? A gente tem vários exemplos. Sim. Outro arquétipo é o órfão, né? Esse arquétipo ele vai representar a busca por pertencimento, superação de desafios e crescimento pessoal. É muitas vezes encontrado em histórias de superação. Né? Eu avisei que eu ia falar muito do Harry Potter. E o Harry Potter é um bom exemplo, né, desse arquétipo. Ele perdeu os pais e ele busca um lugar onde pertencer, né? É um bom exemplo aí desse arquétipo. O Batman também, né? Batman. E veja que a gente está aqui dando exemplos, a gente não está esgotando todos os arquétipos, né? São só exemplos, não reduz só a esses, né? Pegando o gancho nisso que você falou, eu ia fazer esse comentário. O pessoal do marketing, de certa forma, né, às vezes fala, os 12 arquétipos. Como se fossem apenas 12, né? E não, é infinito. É tão infinito quanto são infinitas as experiências humanas, né? E agora um exemplo de arquétipo que vai representar o mal, a sombra coletiva. Que é o arquétipo da sombra. A sombra é o lado escuro e reprimido da psique humana, por ser representada por vilões ou antagonistas nos mitos e histórias. E a gente pode pensar no exemplo bem comum, também bem clássico, né? O Darth Vader no Star Wars, que vai personificar esses aspectos mais sombrios do Anakin Skywalker. Então, esses são apenas alguns exemplos, né, de muitos arquétipos presentes na teoria do Jung, que ele explora, né, teoricamente. Cada arquétipo tem suas próprias características, seus próprios padrões, significados, e que podem se manifestar em várias formas, de maneira diferente, em várias culturas, em várias histórias. Quando a gente fala de arquétipo, devemos ter em mente que nunca nos relacionamos com o arquétipo em si, tá? Isso é impossível. O que temos acesso é a representação simbólica do arquétipo. Nesse exemplo, as personagens citadas são a maneira da gente se relacionar com o arquétipo, porque ele em si é impalpável. Quando a gente olha para a sombra coletiva, já que a gente veio falando de sombra nos últimos episódios e a gente quer fazer essa conexão entre a sombra e o arquétipo,
a gente vai falar da sombra coletiva. A gente percebe que muitos dos padrões de comportamento prejudicial que emergem estão ligados a esses arquétipos. Por exemplo, o arquétipo do inimigo pode estar ligado às atitudes de intolerância em relação aos grupos minoritários. Isso, nossa, acho que a gente tem visto muito isso, né, em todas as civilizações atuais, né, o quanto esse arquétipo do inimigo se liga, né, e esse é o grande perigo, né, que a gente viu no Holocausto, enfim, o arquétipo do inimigo existe, é coletivo, né, e por isso é tão forte, se liga à sombra coletiva e ganha força, né, então o outro sempre vai ser um inimigo que deve ser combatido, né, isso a gente vê desde política, religião, em várias frentes. Futebol, a gente vê isso, né, muito, muito presente mesmo. E é um grande perigo, né? E aí, em muitas culturas, encontramos mitos, histórias que vão explorar a natureza da sombra coletiva, né? E essas histórias, frequentemente, retratam confrontos com a escuridão, simbolizando a luta para enfrentar a luta para enfrentar e integrar os aspectos sombrios da sociedade. Por exemplo, né, o mito do herói, que é presente em várias culturas, muitas vezes reflete a jornada de enfrentar a sombra coletiva. O herói enfrenta desafios e inimigos, internos e externos, simbolizando a busca por equilíbrio e transformação. As figuras arquetípicas, né, que a gente já falou aqui, o sábio, a figura do curador também, elas podem ser vistas como elemento-chave para lidar com a sombra coletiva. Por exemplo, o sábio nos guia na busca pelo autoconhecimento e na compreensão dos padrões inconscientes. Até agora, exploramos a sombra coletiva e a conexão com os arquétipos. Mergulhamos também em mitos que retratam a luta entre os aspectos sombrios e a luz. Agora a gente vai discutir como cada um de nós pode contribuir para a transformação da sombra coletiva e moldar um mundo mais consciente e harmonioso. A sombra coletiva ela pode ser confrontada e transformada, mas a jornada começa em nível individual. Pois é. Ao explorarmos nossos próprios aspectos sombrios e trabalharmos para tô que nem você, Má. Integrá-los, essa palavra tá difícil sair hoje. Estamos lançando as bases para uma mudança positiva na nossa sociedade. Então começa do individual para depois ir para o social, né? Reconhecer a nossa própria sombra pode ser desafiador, mas é uma etapa muito importante. E isso envolve olhar para nossos preconceitos, para os nossos medos, para os impulsos reprimidos, que é uma coisa tão difícil que muitas vezes a gente foge de fazer isso. A gente não quer porque é difícil, né? Envolve muita coisa. E aí, quando reconhecemos esses aspectos, podemos evitar projetá-los nos outros. Trabalhar isso para lidar com eles de uma maneira mais construtiva. E quando enfrentamos os nossos próprios aspectos sombrios, a gente está construindo uma base para agir de maneira mais consciente. E isso também torna a gente mais empático em relação aos outros, que é tão importante, que a gente tanto fala aqui, né? E que a gente percebe essa falta na nossa sociedade hoje em dia, essa dificuldade de se colocar no lugar do outro, cada um por si. E entendemos que todos vão ter suas próprias lutas internas. Eu acho que facilita muito mais essa relação com o outro quando isso acontece, né? Demais. Pois é. A transformação dessa sombra coletiva também envolve questionar as normas. As normas sociais, as normas culturais, que perpetuam esses padrões prejudiciais. Sim. Isso pode ser feito de várias formas, mas através de conversa, educação, das atitudes individuais. Quando a gente se recusa a tolerar a injustiça, a gente está contribuindo para uma mudança positiva. Além disso, a arte e a cultura desempenham um papel importante na transformação da sombra coletiva. Ao criar e consumir histórias, filmes, obras de arte que abordam temas sombrios e desafiadores, de forma a promover uma reflexão e o diálogo, estamos contribuindo para superar essas dificuldades pessoais e, consequentemente, as dificuldades coletivas. Sim. Por isso que a gente vê tantos filmes com temas complexos hoje em dia, né? Porque tem muita coisa que está precisando ser discutida. Sim. E claro, cada um tem suas preferências, tem gente que não consegue assistir ou apreciar determinados temas, porque aquilo é muito pesado. Mas porque vai ressuscitar isso na pessoa, justamente esse incômodo que é importante, mas que a pessoa não quer, né? Pois é. Aquilo. Mas que como grupo a gente precisa discutir, a gente precisa trazer à tona. Sim. Né? Aquela famosa frase, né, do Dalai Lama.
seja a mudança que quer no mundo. É do Dalai Lama ou do Gandhi? Agora me deu um branco. Deu branco. Deu um É de Google uma aí, galera gente. legal aí. Enfim, seja a mudança que quer ver no mundo. E é isso, né? Assim, não tem como a gente esperar uma mudança da sociedade, né? Que a sociedade seja um lugar melhor se a gente também não trabalhar isso na gente. E ser melhor não é... A gente já falou sobre isso nos episódios da Sombra, né? Não é ser alguém iluminado, sem defeitos, né? Pelo contrário, é a gente saber exatamente onde o calo aperta. É a gente saber o que a gente também tem de não tão legal assim, às vezes, né? Isso é importante, né? Até como a Paty falou, pra gente parar de projetar nos outros, entender que a gente também tem esses aspectos, né? Pois é, a gente está aqui gravando esse podcast numa semana que está um extremo calor. Acho que todo mundo vai se lembrar dessa semana, né? No Brasil todo, não é só No aqui, país né? inteiro. No mundo também teve muitas ondas de Sim. calor. E isso é um efeito do que a gente tem feito com o planeta. Agora fica muito difícil da gente negar isso. E a gente sente que somos pessoas tão iluminadas, a gente trabalha tanto para o bem do próximo, para fazer as coisas. E claro, eu tô falando de brincadeira, mas a gente faz mesmo muita coisa com a intenção de melhorar, de ajudar. Mas quando a gente vê o efeito coletivo que a gente está causando no nosso planeta, a gente vê que a gente está pisando na bola em um monte de coisas. E outra, né, Dani? Você tá fazendo um movimento de olhar pro outro, vamos melhorar e ajudar o outro. Mas e você se olhar? Pois é. Quando faz isso, a gente deixa de se olhar. A gente tá se projetando no outro uma expectativa, o que eu desejo, que... Ah, ele que tem que melhorar, então eu vou ajudar ele. Isso. E aí eu jogo o papel de bala pela janela, né? E essas pequenas coisas que a gente nem presta muita atenção, porque isso, nossa, não é tão notável, são as pequenas coisas que a gente pode mudar na nossa sombra, né? Sim. Perceber isso e ajudar a trabalhar de um jeito mais consciente, a mudança pessoal que a Mayara falou, que faz diferença no mundo. Porque a gente fala, então, mas para mudar a questão do clima, a gente precisa que os governantes das grandes potências mundiais cheguem num acordo, eu não posso fazer nada. Claro que eu posso. Sim. Né? Investe em comprar árvore, vai plantando um monte de árvore e pronto, tá resolvido, né? Essa deve ser a ideia de um monte. É só sair plantando, o governo que não compra, né? As mudinhas. E a gente tem tanta coisa que a gente pode fazer para melhorar. Muita né? coisa, até porque não adianta nada, né? Cada um não fazer a sua parte. Eu vi aqui, a frase é do Gandhi. O Google me ajudou aqui. É isso aí. Bom, agora vamos para as nossas dicas. Um filme muito legal que se chama Green Book, é assim mesmo, em inglês. É a história de um pianista afro-americano que contrata como motorista e seu guarda-costa um ítalo-americano. E para a turnê dele pelo sul dos Estados Unidos, que ele vai fazer, ele contrata esse cara para ir junto com ele, dirigindo e cuidando, protegendo ele de situações ali de uma possível agressão, enfim. Acaba sendo um companheiro para ele, né? Numa época de segregação racial e conflitos. Então, mostra bem essa relação que a gente estava falando aqui, né? Dos arquétipos, das relações. O filme em si é muito legal, Sim. né? A história é bacana e tudo. É baseado em fatos reais. Eu adoro filmes baseados em fatos reais. Né? Esse é muito bom. E dá aquele nozinho na garganta que vocês estavam falando, né? Sobre lidar com coisas difíceis, né? Nossa, ele passa por situações ali que... E a gente pensa, né? Meu Deus, é sério que isso já existe? É sério que isso é real? É sério? É inadmissível, né? Racismo e, enfim, terrível. Já existiu, não, pior que ainda existe. Existe, né? É época da segregação racial, mas a gente pensar que isso acontece ainda é realmente... sentir o arquétipo ali do inimigo de uma forma muito visível. Outro filme bem legal aqui, Os Irmãos Green. Bom... Temos aqui, são 2 grandes atores, inclusive, que fazem parte, né, desse filme. São irmãos, o Matt Damon e o Heath Ledger. Eles são 2 irmãos famosos pelos seus contos de fada, né? Todos os contos de fada são assinados aí por essa dupla. E nesse filme, né, eles percorrem a Europa, que na época era comandada por Napoleão Bonaparte, enfrentando monstros e demônios falsos em troca de dinheiro rápido. Porém, quando as autoridades francesas descobrem o plano deles, os colocam para enfrentar uma maldição real em uma floresta encantada, na qual jovens donzelas desaparecem misteriosamente. Então, aí é um prato cheio também para vários arquétipos também, né? Tem sim vários.
O que isso significa para você? E hoje, na nossa parte cultural, a gente trouxe um poema de Fernando Pessoa. Então, eu estou aqui com o desafio de lê-lo para vocês. Mas eu amo esse poema. Lisboa Revisitada, 1923. Não quero nada. Já disse que não quero nada. Não me venham com conclusões. A única conclusão é morrer. Não me tragam estéticas. Não me falem em moral. Tirem-me daqui a metafísica. Não me apregoem sistemas completos. Não me enfileirem conquistas. Das ciências, meu Deus, das ciências. Das ciências, das artes, da civilização moderna. Que mal eu fiz aos deuses todos? Se têm a verdade, guardem-na. Sou um técnico, mas só tenho técnica dentro da técnica. Fora disso, sou doido, com todo o direito de sê-lo. Com todo o direito de sê-lo, ouviram? Não me massem, por amor de Deus. Queriam-me casado, fútil, cotidiano e tributável? Queriam-me o contrário disso? O contrário de qualquer coisa? Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos a vontade. Assim como sou, tenham paciência. Vão para o diabo sem mim. Ou deixem-me ir sozinho para o diabo. Para que havemos de ir juntos? Não me peguem pelo braço. Não gosto que me peguem pelo braço. Quero ser sozinho. Já disse que sou sozinho. Ah, que maçada quererem que eu seja de companhia. Deixe-me em paz. Não tardo, que eu nunca tardo. E quando tarda o abismo e o silêncio, quero estar sozinho. Nossa, que lindo esse poema. Fernando Pessoa, né? É, muito intenso. Muito. Muito, muito lindo. Adorei. Espero que vocês também tenham gostado do nosso episódio de hoje. Lembrando que a gente quer ouvir o que vocês acharam do episódio. Se vocês têm algum tema de sugestão. Então, conte-me mais sobre isso, né? Se quiser mandar um e-mail pra gente, é só enviar no podcastjunguiando@gmail.com. E a gente tem também o nosso site, inclusive tá atualizado, lá tem nossas fotos com os nossos contatos, psicologiajung.com.br. No nosso site, além das nossas fotos e do nosso contato, se você quiser falar diretamente com a gente, você vai encontrar nossas atividades de estudo em grupo e também dos nossos cursos. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio com alguém que você acha que vai adorar esse tema, combinado? E este foi mais um episódio do Junguiando. Com a produção executiva da... E processo? A produção artística. Raquel Fumagalli, da iProcesso Artes. A edição e direção de som. Do Kleber Zumiotti. Gravado no espaço da Nova Hora Arquitetura. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Obrigada. Até lá.